Então, hoje nós vamos dar vamos dar continuidade à nossa série de pregações marcados pela presença. Nós temos sido marcados pela presença desde que nós começamos a falar sobre essa série. Deus tem aberto os nossos olhos, Deus tem direcionado pessoas para que possam desenvolver um relacionamento maior, um relacionamento melhor com Deus, sabendo do que se trata a sua presença, sabendo como se comportar na sua presença, sabendo honrar a sua presença. E hoje vamos dar continuidade com o tema sacerdócio real. Eu queria começar com uma pergunta para que você refletisse. Você sabe o que acontece quando você ora? Quando você adora, o que acontece nos céus? Nós sabemos que nós oramos para alguém real, nós falamos com alguém real, nós fazemos algo que é real. Nós temos um relacionamento com Deus, mas nem sempre foi assim. E essa separação que houve por causa do pecado entre o ser humano e Deus, não foi uma separação por causa de Deus, mas por causa do ser humano. E aí nós nos afastamos, não tínhamos mais, o ser humano não tinha mais um relacionamento íntimo, caloroso e próximo de Deus. E a gente só entende o benefício que a gente tem hoje, a gente só entende o tamanho da graça, o tamanho daquilo que é bom que nós temos hoje, se a gente consegue olhar para trás e ver como era o relacionamento antigamente, antes da vinda de Jesus. Esse relacionamento ele era quebrado, era um relacionamento imperfeito. Então, durante a história do povo de Deus, nós vemos um Deus que está em missão. Qual a missão de Deus? Reconciliar o seu povo, mostrar ao povo o amor dele, para que nós pudéssemos retornar para ele. Só que Deus é santo. Ele é separado do pecado. Não tinha como nós nos aproximarmos dele. Quando a gente fala de distanciamento, quando a gente fala do tamanho desse pecado, desse abismo que separava o homem de Deus, muitas vezes a gente pode pensar assim, parece que foi só uma briguinha, uma discordância. Deus acha que é assim, eu acho que é de outro, e por isso Deus ficou chateado. De maneira nenhuma. Foi uma atitude de rebelião total contra Deus. Os seres humanos já são inerentes, é dele o pecado. Nós já nascemos em pecado, fomos concebidos em pecado. Então o nosso pensamento sempre vai ser contrário ao pensamento, à vontade de Deus. As nossas vontades sempre vão contra a vontade de Deus. E como então o homem ia se relacionar novamente com Deus? E aí quando começa a história do povo, a gente lê lá no início da Bíblia, Gênesis, Êxodo, vai desenvolvendo a história do povo judeu. E aí a gente chega no momento que o povo judeu é liberto do Egito. E aí a gente já falou aqui também sobre o tempo em que eles ficavam no deserto, e que Deus mesmo, Ele providenciou uma maneira de estar próximo ao seu povo, para que o pecado do povo fosse perdoado, que foi o quê? Ele estabeleceu os rituais de consagração, os rituais de perdão de pecados, para que as pessoas pudessem ter uma imagem de como se aproximar de Deus. Elas pudessem realizar na mente dela que elas tinham que se aproximar. Mas, no fundo, o ser humano tem essa distância. E nesse sacerdócio, e o que é sacerdócio? É uma função de ministro de culto. Nesse sacerdócio levítico, que acontecia quando começou lá no deserto, naquele tabernáculo móvel, aquela tenda móvel, essa aliança que foi feita com Moisés, para que ele fizesse lá o tabernáculo, esses rituais, esses sacrifícios que eram contínuos, eles mantinham Israel em boa posição com Deus.
E somente algumas pessoas, elas poderiam oferecer esses sacrifícios a Deus. Você não chegava lá com sua oferta e entrava no tabernáculo para poder sacrificar. Entregava a oferta e o sacerdote da tribo de Levi, por isso levítico, né? Então eles eram separados para isso. Era uma tribo que foi separada somente para esse serviço. Então eles faziam essas ofertas, inclusive representando o povo, e eles eram de uma linhagem, só podia ser da tribo de Levi. E uma pessoa, apenas uma pessoa, era o sumo sacerdote. Significa que ele tinha uma posição muito elevada. Era um cargo muito elevado. E somente ele fazia o sacrifício uma vez por ano. De entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, ali onde ficava a Arca da Aliança, para oferecer um sacrifício de sangue para expiação dos pecados. Ali os pecados do povo eram perdoados. Então, um animal era o substituto do homem. O animal morria para que no lugar do pecador, para que o pecado fosse perdoado. Era assim que as pessoas alcançavam o perdão de Deus. Então, essa pessoa comparecia diante de Deus santo uma vez ao ano. Você imagina como é que estava o coração desse sumo sacerdote? Ele sabia que ele tinha que se preparar para esse momento. E ele levava a oferta, ele tinha que estar purificado. Mas esse sacrifício era um sacrifício de animais imperfeitos. Aquele humano, aquele sumo sacerdote, ainda que tivesse a maior boa vontade, ele era imperfeito. Porque ele pedia perdão dos seus pecados também. E perdão pelo pecado do povo. Aquele sacrifício Deus recebia, mas era imperfeito. E nós percebemos o amor e a misericórdia de Deus quando no plano dele fosse feito um sacrifício perfeito. E o próprio Filho dele, Jesus, se ofereceu para ser esse sacrifício perfeito por nós. Para cumprir essa função de sacerdote, de sumo sacerdote, essa pessoa devia estar plenamente em contato com Deus e em contato com o homem. Por isso, Jesus escolheu ser homem para sempre. Começou a humilhação de Jesus no seu nascimento, escolhendo ser matéria, iguais a nós, igual a mim e a você, para que Ele fosse o nosso mediador, para que Ele pudesse nos convencer de que é possível ter um relacionamento com Deus, e o próprio Deus quer esse relacionamento. Esse sumo sacerdote, ele devia conhecer tanto o que era ser homem e saber o que era ser Deus também. Perfeitamente Deus e perfeitamente homem, assim que Jesus era. E ele ocupou esse lugar de sumo sacerdote, ele ofereceu um sacrifício perfeito. Queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Hebreus, no capítulo 4. O livro de Hebreus é muito rico. Fala sobre o sacerdócio, sobre Cristo como o sacrifício perfeito, aquele que deu a sua vida por nós. E nós vamos ler lá em Hebreus 4, no versículo 14 a 16, que diz assim: nós temos a Jesus, o Filho de Deus, como o nosso sumo sacerdote, o qual entrou nos céus. Por isso devemos conservar firme a fé que temos. O nosso sumo sacerdote não é alguém que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Ao contrário, ele foi tentado de todas as maneiras, assim como nós também somos tentados, mas nunca pecou. Por isso devemos nos aproximar com confiança do trono do nosso Pai, que é cheio de amor, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para nos ajudar na hora em que precisamos.
Aqui fala que Jesus, como o nosso sumo sacerdote, ele não entrou num tabernáculo, ele entrou diretamente nos céus, para mostrar um sacrifício feito por nós. O seu sacerdócio, ele é legítimo. Ele é superior àquele sacerdócio antigo, àquela aliança antiga. A antiga aliança substituída agora por uma nova. Cristo é o sumo sacerdote que permanece para sempre. Significa que a entrada no sacerdócio de Cristo, ele não depende de linhagem. Há algum tempo, há alguns anos, começou a se ouvir, eu não sei se essa história foi somente aqui em Manaus, eu espero que tenha sido só aqui, mas de que alguns irmãos cristãos estavam voltando na sua genealogia para descobrir de qual tribo eles eram. Desnecessário, porque nós não precisamos mais pertencer a nenhuma linhagem para poder chegar diante do trono da graça de Deus, para prestar um culto, para falar com Ele, para nos relacionarmos com Ele. Jesus já fez isso, Ele já ofereceu o seu sacrifício, a sua vida, Ele se deu, o sangue dEle foi derramado para perdoar os nossos pecados, um único sacrifício santo e perfeito, para que todas as nações, para que todas as pessoas se relacionem com Deus. Nós nos tornamos parte da família espiritual de Deus, é um sacerdócio espiritual, é disso que se trata. Essa nova aliança, ela foi baseada na cruz, somente e unicamente na cruz, no sacrifício de Cristo. Foi selado pelo seu sangue para sempre. Isso significa que Jesus, ele pode salvar totalmente, ele salva completamente até o fim. Ele já perdoou os nossos pecados antigos, ele já perdoou os nossos pecados de hoje, ele já te perdoou até o fim. Você que já teve um encontro com Cristo, que já foi convencido dos seus pecados, arrependido dos seus pecados, você é um salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro, que não precisa mais fazer sacrifícios expiatórios para poder chegar na presença de Deus. Cristo não está sujeito à morte, nunca mais. Você imagina, as pessoas tinham que oferecer um sacrifício de um animal anteriormente para poder receber o perdão pelos pecados. E hoje nós temos um intercessor. Veio de Arão, ele era o nosso sumo sacerdote, a linhagem dele, como intercessores, para pedir perdão pelos nossos pecados. Jesus agora é o nosso intercessor maior. Diante dele, você imagina, quando você teve o seu encontro com Cristo, no dia da sua conversão, da sua decisão, Cristo estava intercedendo por você e lembrando a Deus: eu fui o sacrifício, e foi por Ele, foi por ela, e aí nos justificou diante de Deus, porque nós cremos no sacrifício dele. E aí nós agora, porque o recebemos, somos participantes dessa aliança da qual Ele é ministro. Ele ministra num santuário que tem diante de Deus, e agora Ele é o nosso intercessor. Como sumo sacerdote, Ele tem toda a autoridade, e a posição dele está em perfeita ordem, porque seu caráter santo, inculpável, separado. O seu sacrifício, ele foi eterno. Ele ofereceu a Deus sacrifício e serviço. Ele ofereceu o sacrifício aceitável, a sua vida, o seu sangue diante de Deus. E lá no santuário, diante de Deus, ele intercede pelos seus irmãos. Jesus está nesse momento intercedendo por nós. Ele intercede por nós. Ele sempre será o nosso mediador.
a pessoa principal a quem nós devemos honra. Esse sacerdócio celestial é o sacerdócio que nós fazemos parte. É o sacerdócio que é a nossa função hoje. Fazer aquilo que Jesus fez, orar, interceder, louvar diante dele. Jesus, ele foi o precursor, indo aos céus. Para quê? Para que o seu povo pudesse segui-lo. Jesus abriu esse caminho. Imagina onde não tinha jeito, não tinha como a gente se relacionar com Deus. E aí Jesus abre esse novo caminho, foi feita uma nova aliança por causa do sacrifício dele. Para a gente poder entrar na presença de Deus, não precisamos mais de mediadores. Pastores e líderes não são mediadores. Nós temos sim uma hierarquia de governo dentro do corpo de Cristo, mas nós não somos mediadores entre você e Deus. Você pode única e exclusivamente pode chegar diante de Deus para oferecer um sacrifício de louvor, oferecer as suas orações, oferecer as suas súplicas diretamente a Ele. Nesse texto que nós lemos, no versículo 16 de Hebreus 4, exorta que acheguemos junto ao trono da graça com confiança. Acontece que muitas vezes nós não temos confiança para chegar diante de Deus. Porque a gente pensa que Deus não quer falar com a gente. A gente pensa que Deus está de mal. Nós não temos um relacionamento verdadeiro com o nosso Deus Pai. Às vezes você pode se relacionar com o Espírito Santo por curiosidade. Você sabe que o Espírito Santo, ele se movimenta, é Ele que mora em nós, é Ele que nos convence. Você pode se relacionar muito bem com Jesus, afinal foi Ele que fez o sacrifício, é a Ele a quem nós adoramos, mas quando fala de Deus Pai, rapaz, é difícil chegar lá. E aí você divide a trindade ali, você fica com Jesus e o Espírito Santo. Mas a trindade, ela é uma só. E Jesus, ele nos, na verdade não facilitou, Ele nos deu esse acesso total. Para que nós possamos olhar o Pai, falar com Ele, ter relacionamento com Ele. Jesus, como nosso irmão mais velho, Ele intercede por nós diante do Pai. E o nosso Pai não tem a mão recolhida. O nosso Pai, na verdade, é uma missão dEle. Que Jesus fosse buscar os outros filhos dele, para que nós fôssemos uma grande família. Deus não tem o rosto virado para você. Deus, Ele quer se relacionar conosco, por causa de Jesus, através do Espírito Santo. O que acontece quando nós oramos, o que acontece quando nós louvamos, nós entramos diretamente na presença de Deus. Só que muitas vezes nós não temos essa confiança. E Hebreus nos exorta: entre com confiança, se achegue. No mérito de quem? Baseado naquilo que Cristo já fez. Você não precisa ter merecimento. Cristo já mereceu. Ele foi o sacrifício suficiente para que a gente pudesse entrar de uma vez na presença de Deus. Muitas vezes nós não acreditamos na sinceridade de Deus, na sinceridade da palavra de Deus, que diz que nós temos esse acesso. Ainda fazendo esse estudo, eu lembrei de uma reunião de oração há muitos anos. E estávamos na igrejinha, tinha umas 7, 8 pessoas no máximo. E os cultos de oração aconteciam na quarta-feira. E naquele momento nós demos as mãos. E aí o pastor pediu para que cada um fizesse uma oração. E naquele momento eu tive uma visão muito clara. Eu vi todos nós que estávamos no círculo, um trono, também
no círculo, é uma visão assim de cima. E no momento que alguém parou de orar, essa pessoa estava com umas vestes brancas e ela voltava para o lugar dela. Então outro irmão que começou a orar, ele deu uns 2 passos à frente, na frente do trono. E ele se ajoelhou e eu podia vê-lo orando. Ele terminou de orar e voltou para a roda. Sabe, é tão claro que nós podemos acessar a sala do trono de Deus. Pelo sacrifício que o próprio Filho fez. Pelo sacrifício que Deus quis que fosse feito para que nós pudéssemos acessar. É essa a realidade. Nós andamos por um caminho que ninguém mais acessou, só Jesus, e você pode. É um caminho livre. É um caminho livre de relacionamento. É um caminho livre que lá a gente desenvolve a nossa vocação celestial. E a nossa vocação celestial é oferecer louvores a Deus, oferecer as nossas orações, oferecer a nossa intercessão pelos nossos irmãos a Deus. Hebreus 13:15 fala que nós damos agora louvores a Deus, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, são sacrifícios de louvor. É esse sacrifício que agora nós damos a Ele, não para apaziguar a sua ira, não, mas para que nós tenhamos o conhecimento da dignidade daquele que permitiu que nós chegássemos diante do trono da graça. A igreja é chamada de sacerdócio real. Nós somos chamados de sacerdócio real. Mas ainda nos falta essa confiança para chegar, andar nesse novo e vivo caminho. Apocalipse 1:6 fala, já começando a falar das visões de João. No versículo 6 ele fala: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Os sacrifícios que nós oferecemos, eles não são sacrifícios de expiação. A nossa adoração, ela não recebe nada do Senhor. Nós damos para Ele sacrifícios espirituais, que são sacrifícios vivos. É um sacrifício vivo, santo e agradável. O que nós devemos, como sacerdotes, tirar vantagem daquilo que Jesus já fez e poder acessar junto com Ele. Nós temos uma identidade de filhos. Filhos acessam quando querem. E nós temos acesso ao nosso Pai. Você que já foi comprado, lavado por esse sangue, tem acesso direto. O problema é que muitas vezes nós vivemos numa crise de identidade que nos dificulta reconhecer a posição que nós temos. Nós muitas vezes caminhamos dentro de uma comunidade de fé, não sabendo quem nós somos de verdade. Muitos procuram uma religião para se identificar, acham até muito bom viver em comunidade, mas não sabem realmente quem são. Muitos apelam somente para obras, serviço, somente pelo serviço. E aí quando a gente pergunta sobre a sua identidade, quem você é em Deus, você apenas se relaciona com uma função. Eu sou um músico na minha igreja, somente. Mas aí quando você não tem identidade de quem você é, você se relaciona com essa função, isso é vazio. A identidade é aquilo que você é na verdade. Dentro, é essência. O apóstolo Paulo, ele orou para que fosse aberto os olhos do entendimento e Deus, o Pai da glória, que desse o espírito de sabedoria e revelação. Muitos de nós precisamos desse espírito de sabedoria e revelação para saber quem nós somos. O problema não é que não estamos em Cristo, não é isso. É muitas vezes o que nós vemos e não percebemos.
nós não temos a consciência do que nós já recebemos por causa de Cristo. E a gente vive perdido. Se a gente não tem um entendimento claro e correto, a gente vai andar buscando somente autoconhecimento. O autoconhecimento é bom, mas ele não te identifica. O máximo que pode acontecer, você se encontra um pouquinho e daqui a pouco você está perdido de novo. Nós temos uma identidade. Essa identidade é que nós somos filhos. E você sabe que você é filho de Deus? Como você sabe que você é filho de Deus? Como você pode dizer que você é você? Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Eu posso chegar para você e dizer: meu nome é Christian Valéria. Beleza, você está falando. Mas como é que eu sei que isso é verdade? Isso acontecia muito quando eu trabalhava em instituição bancária. Cliente é uma bênção, né, irmãos? Vamos lá. Se você for numa agência bancária, leve seu RG. Não é só de bom tom. É necessário. Sabe por quê? Porque a gente vai identificar você por aquilo que está no documento. Várias vezes eu vim pegar meu cartão. Seu nome é fulano de tal. Seu RG. Ah, mas eu sou fulano de tal. Mas é você que está dizendo. Eu não sei. Não te conheço. As pessoas têm que apresentar um documento de identidade, porque foi dado à Secretaria de Segurança Pública a autoridade para emitir um documento que te representa, que diz quem você é. Você não vai conseguir testemunhar sobre você. Você não consegue dizer quem você é só com a sua palavra. Você pode falar. Você pode estar no seu discurso, dizer 1000 vezes que você é cristão. Mas um cristão, ele não nasce de aparência, ele não nasce somente de viver numa cultura, uma adaptação da cultura evangélica. Nós precisamos de alguém que fale quem nós somos. Nós devemos ouvir a voz que confere identidade. Alguém que endosse a nossa identidade. Nós procuramos em nós procuramos em funções, nós procuramos em tantas outras coisas e esquecemos de estar diante de Deus para que Ele diga quem nós somos. A própria palavra de Deus fala que quem testifica que nós somos é o Espírito de Deus. Nós não recebemos espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Uma voz endossa quem você é. O Espírito já falou para você que você é filho de Deus. Haja como um. Acesse o coração de Deus, esteja na presença dEle. Nós somos esse sacerdócio real. É aí que está a nossa identidade. Nós temos esse chamado da parte de Deus. E ele não é instantâneo, ele é progressivo. Acontece que nós muitas vezes nos frustramos porque nós pecamos e aí, puxa vida, Deus está muito chateado comigo. No meio dessa bagunça, você pode ir lá diante dele e dizer: eu pequei, me perdoe. E por causa de Cristo, nós temos acesso a esse perdão. Temos liberdade da culpa. Nós somos aceitos, acolhidos. Quem você é? Você é um sacerdote. A Bíblia nos esclarece isso, nos traz essa verdade. Fala quem nós somos. Várias canções se cantam: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Mas o que a Bíblia diz que você é? Eu não sei. Pois é. Precisamos ouvir essa voz que confere a nossa identidade, que endossa quem nós somos. Filhos, vivamos como filhos.
Essa é a nossa identidade e a nossa função primária, é sermos reis e sacerdotes nesse reino. Nós temos um chamado para exercer 2 ministérios, um vertical e outro horizontal. E se isso ficar difícil, olha para a cruz. Sempre que você olhar para a cruz, você vai saber o que você deve fazer, como você deve servir. Como sacerdotes, nós ministramos a Deus adorando, orando, servindo com o nosso coração, com a nossa vida. E esse ministério vertical, ele é a alegria de todo cristão, ele é responsabilidade nossa. Orar, estar diante de Deus oferecendo sacrifícios espirituais, louvores, adoração e oração, eles andam juntos. Essa semana, né, quinta e sexta, nós tivemos aqui o nosso treinamento de harpa e taça, e foi muito bom, maravilhoso, para a gente entender mais um pouco da nossa função de sacerdotes. Adorar a Deus, orar, levantar incenso, nos colocar como intercessores pelos homens diante de Deus. Esse é o nosso papel. Associe essa adoração à sua vida. Em Jesus, a nossa adoração e a nossa oração se tornam o nosso ministério sacerdotal. O nosso outro ministério é exercer o ministério horizontal, que eu vou servir aos meus irmãos. O nosso trabalho, irmãos, é amar a Deus, amar os nossos irmãos, servir a Deus com sacrifícios de louvor, servir aos nossos irmãos, para que haja cura, haja libertação, haja salvação. E aí a gente vai desenvolver aqui no meio do corpo de Cristo, no meio da igreja, projetos, serviços, maneiras, ações de nós servirmos uns aos outros. E esses papéis, eles não são separados, não são realidades distintas, ou eu faço um ou eu faço outro. Um filho de Deus, ele faz as duas coisas. Nós temos um sacerdócio real, e a nossa realeza, ela deve ser sacerdotal. A nossa realeza, ela não nos faz deuses. Nós somos servos. Somos servos de Deus. Somos servos uns dos outros. E a igreja precisa abraçar. Chegou o momento de nós abraçarmos essa realidade do nosso chamado e começar a fazer isso com muita vida, com muito entusiasmo, com muita intenção. Nós ministramos diante do Senhor para ver essa cidade, não só essa igreja, mas a nossa cidade transformada, sendo impactada pela presença de Deus. Saiba que nenhum serviço cristão, por melhor que seja, ele não sobrevive sem a presença. É por isso que nós temos batido nessa tecla, temos apontado esse caminho. Busque a presença, esteja na presença. A oração, a adoração, elas liberam um arsenal celestial para vir no nosso auxílio. Nós temos um Deus tão poderoso, tão sobrenatural. E por que você acha que a gente não deve esperar coisas grandiosas dele? Nós podemos esperar e nós esperamos. Deus está disposto a ouvir as nossas orações e a respondê-la. Você acha que Deus não vai responder quando nós pedirmos: vem, Senhor, seja feita a tua vontade aqui, receba a nossa adoração e mova com o teu Espírito, liberte pessoas que estão cativas. Deus está pronto. E nós precisamos fazer esse tipo de oração, entrar com confiança. É com confiança, com ousadia.
Algumas versões falam desse texto em vez de confiança, fala com ousadia. Gente, o que é uma pessoa ousada? Alguém que faz o que a maioria não faria. Ousadia. Você pode. Deus quer. E o que impede? Vamos mudar o nosso pensamento. A partir de hoje, existe um caminho disposto diante de nós para nos livrar desse medo, para nos livrar de inseguranças que nós mesmos colocamos para não participar da presença de Deus. E hoje vamos dar um passo de fé e de confiança e de ousadia. Queria que você ficasse em pé. Nós temos aprendido todo esse tempo sobre a presença de Deus e que aquilo que nós oferecemos para Ele, o sacrifício que a gente oferece é um sacrifício de louvor. E aquilo que nós vamos oferecer para Ele hoje tem que ser com confiança, sabe? Se você ainda tinha uma desconfiança com a presença de Deus, uma desconfiança pela não aceitação, preste atenção, Jesus intercede por você. E Deus quer nos ver diante dEle. Deus quer nos receber diante do trono dEle. Eu creio que nós podemos ter uma experiência incrível hoje aqui, baseados nessa mudança de mentalidade, crendo no sacrifício de Cristo, ouvindo a voz que vai nos dizer quem nós somos e daquilo que nós podemos fazer, daquilo que nós podemos acessar, do lugar onde nós podemos estar e desfrutar. Talvez muitos anos de cristão, você ainda não tenha experimentado uma verdadeira liberdade no Espírito. É possível. Mas hoje isso também, é possível que isso seja quebrado. É possível que você se encha de coragem. Sabe por quê? Porque você pode. E porque Deus quer. Ele quer. E diante da presença dEle, você vai ouvir quem você é. E você vai poder experimentar mais dEle. Experimentar, desfrutar, deleitar. Sem pressa, sem medo. Sem medo. Nós já temos esse novo caminho aberto. Feche os seus olhos e ore. Peça do Senhor para Ele vir no teu auxílio. Davi, ele se sentou à sombra da arca no Monte Sião e ele entrou em comunhão. Um coração se comunicando com o outro. Conecte seu coração. Conecte seu coração a Deus. Conecte sua mente a Deus. Receba da presença dEle, que é generoso. Ele é generoso em dar. Ele é muito generoso em dar. Ele deu o seu Filho para que nós pudéssemos experimentar isso. Espírito Santo, eu peço, Pai, que o Senhor abra os céus sobre nós. Eu peço, Deus, que o Senhor nos dê uma experiência incrível na Tua presença,